Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando aí a nossa aula, tá? Nós vamos falar do módulo 11 sobre os óxidos, né? O outro composto inorgânico, na verdade, nós já falamos dos três compostos, agora é o último composto inorgânico que a gente estuda no ensino médio, que são os óxidos, tá? Então vamos lá, conceito primordial dos óxidos. Os óxidos, né? Então, óxido, quer dizer, vai ter quem? O oxigênio. Eles são compostos binários, ou seja, formado por dois elementos, em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, sempre o oxigênio, como ele é mais eletronegativo, vai ser escrito, né, à esquerda, né, à direita da fórmula, tá? Então, vai ser o oxigênio mais um elemento. O OF2, ou seja, quando o oxigênio está escrito, ele vem acompanhado, está ligado ao flúor, ele não é um óxido, por quê? Porque o flúor é mais negativo que ele, tá ok? Então, o OF2 ele não é um óxido. Os demais elementos, todos que vão estar ligados ao oxigênio, serão óxidos, né? Oxigênio mais um, seja binário, tá? Porque o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo, tá bom? Então, a fórmula geral é essa, é o oxigênio com NOx menos 2, tá? E mais o elemento que vai estar ligado a ele. Então vamos lá, né? Nomenclatura. Então, nomenclatura a gente baseia muito dos tipos de elementos, daquela classificação geral que a gente tem dos elementos ligados aos óxidos, tá? Então, quais são esses elementos? Deixa eu dar só uma viradinha aqui, isso, porque acho que vai ficar melhor para estar enxergando. Quais são esses elementos, né? Então, nós temos óxidos iônicos, em que eu vou ter o metal que vai se ligar ao oxigênio. E também nós temos os óxidos moleculares, em que na maior parte serão os ametais que vão se ligar ao oxigênio, tá certo? Então, dependendo do que estiver ligado, se for os metais, nós teremos uma regra para nomenclatura. Se for os ametais, nós temos outra regra, tá? Então, geralmente, quando são os metais, os óxidos iônicos, eu vou falar o nome do óxido mais o nome do metal. Então, olha lá, óxido de sódio, óxido de alumínio. Agora, quando eu tenho metais que têm mais de um tipo de NOx, né, normalmente são os metais de transição que variam de NOx, então nós temos que identificar qual foi o NOx, qual foi o número de oxidação usado para aquele metal de transição estar ligado ao oxigênio. Então, óxido de ferro 2, porque o ferro ele usou o seu número de oxidação mais 2. Óxido de ferro 3, porque ele usou, né, o seu número de oxidação mais 3, tá? É muito comum também aparecer as terminações oso e ico para oso, né, para o que apresenta o menor NOx, no caso óxido ferroso, né? Então, se o óxido de ferro tem 2 NOx mais 2 mais 3, o oso seria para o mais 2. O férrico, né, para o mais 3. Só que essas nomenclaturas não são, você não precisa de guardar, tá? Essa parte, o número de oxidação não é muito usado hoje nos vestibulares e Enem. Eu só preciso saber que óxido, que onde eu tenho um metal, então vai ser óxido mais o nome do metal. E quando aparecer esses algarismos romanos, é porque está relacionado com o número de oxidação que varia para aquele metal. No caso dos óxidos moleculares, que eu tenho oxigênio ligado a um ametal, tá? Os óxidos moleculares, então, normalmente, a gente quantifica a quantidade de oxigênio e do ametal. Então, por exemplo, monóxido de carbono ou monóxido de monocarbono. Esse mono para o ametal, ele é facultativo, pode escrever ou não, né? Tanto é que a gente conhece o monóxido de carbono como monóxido de carbono, não monóxido de monocarbono. Pentóxido de dinitrogênio, tá? Trióxido de fósforo, monóxido de nitrogênio. Então, a água apareceu aqui, a água é considerada como um óxido. Por quê? Porque ela tem o oxigênio, ela é um composto binário formado por oxigênio e nitrogênio. E o oxigênio é mais eletronegativo, tá ok? Aplicações dos óxidos, né? Então, nós temos aqui alguns óxidos muito aplicados, igual nós temos o cal, né? A cal, que é aquele óxido de cálcio, usado na correção de pH de solo, usado, né, na construção civil, tá? O óxido de manganesa, lá, utilizado na fabricação do aço,
tá? Que tem lá ferro, tem carbono e tem também o óxido de manganês que está usado na fabricação dele. O óxido de estânio, né? O dióxido de estânio, tá? Usado na fabricação de latas. Nós temos, né, o óxido de ferro 3, a famosa, né, o trióxido de ferro 3, a hematita, tá? Então esse aqui é um dos muito usado para retirar o ferro, é o minério de ferro. Normalmente, grande parte dos minérios, o metal ele vem ligado ao oxigênio, como o oxigênio é o elemento mais abundante, até os metais mais reativos, como ferro, como alumínio, eles vêm na forma de óxido, tá? Então, nós temos o muito famoso para se obter o ferro, para se retirar o ferro do meio ambiente, o óxido de ferro 3, e ele também aqui é usado na fabricação de pigmentos. E tem uma famosa bauxita, né, onde a gente retira o minério de alumínio. Hoje não se faz tanta extração pela bauxita, por causa do alto custo, que, né, pra gente estar retirando, tem que fazer eletrólise, tem que aquecer a temperaturas muito altas para a bauxita ela, né, se desprender de outras, para a gente purificá-la para depois fazer a eletrólise, tá? Então, hoje o que a gente usa mais do alumínio é a reciclagem dele, mas o minério que a gente, né, que se usou há muito tempo, ficar retirando o alumínio do minério, era justamente um óxido. O minério, ele era um óxido, era o óxido de alumínio, certo? E aí, né, falando de óxido, nós temos um óxido muito famoso, que, né, ambientalmente famoso, que ele está causando, né, o aquecimento global, o excesso dele. Ele é responsável pelo efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é que os gases, né, presentes na nossa atmosfera, especialmente o CO2, o dióxido de carbono, ele mantém a radiação solar aqui dentro, nos mantendo aquecidos. Sem esse efeito estufa não seria possível a vida na Terra, tá? Porque vem o calor do sol, à noite o que acontece? Grande parte desse calor ele volta para o universo, mas grande parte também, alguma parte também fica retida aqui. E é graças a esse efeito estufa que é possível a vida na Terra, porque senão a gente ia morrer congelado, se não tivesse principalmente o dióxido de carbono, tem outros gases também, tem o ozônio também que ajuda, a água, mas o principal do efeito estufa é o dióxido de carbono, ele que mantém essa radiação infravermelha aqui dentro da Terra para nos aquecer durante a noite, senão a gente não seria possível a vida na Terra. Só que em contrapartida, o que acontece? O aumento da emissão desse CO2, tá, está causando o aquecimento desse efeito estufa. O aumento desse efeito estufa, que a gente chama de aquecimento global. Da onde está vindo esse CO2? Da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento, porque nós temos grande parte, a gente sabe que a fotossíntese, o que ocorre? As plantas, ela absorvem o CO2 para fazer o seu alimento, e com isso também ela retém um pouco, ela equilibra um pouco desse gás do efeito estufa. Como o desmatamento ainda é crescente no nosso planeta, então nós temos nós não temos um equilíbrio desse CO2, desse consumo de CO2, tá certo? Aí, né, então também importante falar, né, lá, ó, quando ele é bom, né, a conclusão então, quando ele é bom, lá, ó, em situação de equilíbrio, a quantidade de efeito estufa presentes na atmosfera é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese, tá? Mas, o que acontece? A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, então é graças ao homem que está tendo esse desequilíbrio, tá? Por quê? A emissão de combustíveis fósseis, tá? O desmatamento, então tá tendo esse desequilíbrio, nós estamos aumentando, né, a emissão de CO2 e com isso a gente ocorre o aquecimento global, tá? Então, olha lá, ó, com 60% dos gases que contribuem para o efeito estufa é o CO2, tá?
Temos um gás aqui, ele não é óxido, ele é um gás orgânico, que é o metano, que ele também vem contribuindo, ele vem crescendo a sua taxa de emissão, tá? E ele é um importante gás estufa, porque ele consegue, ele mantém, ele absorve, ele deixa a radiação aqui 4 vezes mais do que a molécula de CO2. Ou seja, uma molécula de CH4, eu preciso de 4 moléculas de CO2 para fazer o efeito que uma molécula de CH4, né, faz no caso de retenção dessa radiação solar. Então, o que acontece? Da onde que vem esse gás metano, que é muito importante a gente falar? Da decomposição de vegetais, tá? Então, de pântanos, a gente tem muito, tanto é que ele foi descoberto no pântano, né? Esse gás metano, ele foi descoberto no pântano, então, essa decomposição de vegetais. Na flatulências, né, de bovinos, então, de ruminantes, então, na flatulência, nos gases que são emitidos por ele, tá? Então, ele emite também o metano. Então, os animais bovinos, a pecuária, ela tem alguma contribuição. Então, tá tendo, né, que ter um novo, nós temos diversas discussões em relação a esse assunto, porque se tem, então o gás metano ele causa aquecimento global, só que como que também não vai ter, a pecuária também ela movimenta a parte alimentícia, tá? Então, o que é o mais sensato? Equilíbrio, né? Equilíbrio entre essas duas áreas, tá? Entre a área alimentícia, porque é muito importante a pecuária para a economia, é muito importante, na parte de alimentação é muito importante. Nós temos, né, a agropecuária, uma atividade de grande peso para a economia, porque também não adianta nada um país ser excepcional nas questões ambientais, mas perder na questão alimentícia, que tem muita gente ainda morrendo de fome. Então a gente tem que ter, né, pesar, eu gosto sempre de falar que essas atividades elas têm que ser balanceadas, tá ok? Para ver o que pode ser feito, claro, e também não vou parar de fazer essa atividade, também não dá, né? Então a gente tem que ver o que pode ser feito para melhorar essas duas questões, ambiental, né, e agropecuária, certo? Tá? Então, para esse módulo, vocês farão para mim, tá? Vocês vão grifar para mim na apostila, né, as partes mais importantes. E eu quero um resumo, tá? Dos gases, do gás do CO2, que é um óxido. Eu quero um resumo dele escrito no caderno, falando dele como um gás do efeito estufa. Dele, e eu quero também do metano. Tá ok? Vocês vão fazer para mim um resumo, vão tirar aqui, podem ler da apostila e tirar o que vocês entenderam e vão escrever para mim no caderno sobre esse importante óxido, esse gás do efeito estufa, e falar de um gás que não é do efeito, né, que não é um óxido, mas também um gás que contribui para o efeito estufa, que é o metano, tá ok? E farão para mim os exercícios da página 106 e 107. São 2 apenas, né? Relacionados com os óxidos, certo? E daqui a pouquinho na nossa videoconferência a gente vai estar corrigindo esses exercícios, tá ok? Bons estudos, até a próxima!